A Barra do Ceará tem história pra contar. Pero Coelho de Souza, quando aportou por aqui, trouxe a primeira semente desta civilização. Iaiô lará, iaiô lará, iaiô lará, iaiô. Que foi o primeiro aeroporto de Fortaleza, parte que conta o historiador Milton Barros. Em 1930, Fortaleza começa a ter uma vida social mais acentuada junto à Barra do Ceará. A primeira construção de alvenaria ela vai ser construída nas proximidades do que vai ser o futuro aeroplano de Fortaleza. No caso, o hidroplano. Por quê? Porque os aviões eles pousavam dentro do rio. Era o hidroporto, propriamente dito. Então a elite da cidade, quando precisava se deslocar para grandes destinos, como por exemplo Rio de Janeiro, Bahia, né, eles sempre viam a Barra do Ceará para poder pegar a sua aeronave e se dirigir a essa localidade. Aos poucos, quando a Panaé, que era uma das empresas aéreas, começa a ter dificuldades financeiras, a vida social de Fortaleza ela começa a migrar, saindo da Barra do Ceará e se dirigindo mais para o lado onde hoje a gente vai conhecer como Aldeota, como Centro Antigo de Fortaleza, e vai ter também a fundação do aeroporto Pinto Martins. Então, a partir da criação do aeroporto Pinto Martins, aí nós vamos ter realmente um esquecimento da Barra do Ceará e nós vamos ter uma tentativa de esconder as histórias que existem na Barra do Ceará, né? Eu penso que o Portal da Barra tem essa perspectiva de trazer à luz a história da Barra do Ceará, uma história que é muito rica, uma história que faz parte da comunidade fortalezense, e a gente tem que resgatar essa história para poder fazer com que toda a população ela possa ter um conhecimento a mais da sua história e possa produzir uma historiografia que mostre realmente como as histórias se desenrolam. Eu penso que é por esse lado que a gente tem que caminhar. É sempre um prazer enorme tocar na história da Barra do Ceará, porque foi aqui onde tudo começou, por volta de 1603, 1604, com os primeiros vestígios da civilização cearense. A Barra do Ceará ela entra para a história com uma importância cultural, né, como eu falei, histórica, e tem todo esse manto ecológico que a gente acabou de navegar aqui na Chalana, essa mata ciliar, o manguezal, a sua riqueza, a hidrografia, enfim, esse aspecto natural da Barra do Ceará e também como extrema importância para a história do estado do Ceará. Porque, como eu falei anteriormente, tudo começou com o Pero Coelho de Souza, com as primeiras contatos com a civilização, e hoje a Barra do Ceará faz parte do nosso calendário histórico. Quanto à minha musicalidade, eu já venho de 10 discos, inclusive aproveitando para ressaltar a importância também desse trabalho, que é Bernardo Neto, Barra do Ceará, História, Poemas e Canções, onde eu procuro importanciar a história da Barra do Ceará no aspecto histórico, da poesia e das canções, que afinal de contas são canções alusivas ao lugar, né? Esse esplendor de beleza, de natureza, de encanto nativo, que tem um dos mais bonitos pôr do sol da cidade. E aí quando eu falo de musicalidade, eu também lembro de uma cantiga que está no meu repertório, que é presente do meu pai, Geraldo Bernardes, que ele diz assim: quem nunca viu a Barra do Ceará, sua beleza na cidade é sem par.
ilha do amor, seus barquinhos pescadores, onde Soares Moreno repeliu os invasores. Que saudades da minha Barra querida, onde todos os domingos passei toda a minha vida. Luar de prata, os casais de namorados, contemplando a lua cheia, que beleza infinita. Aí vem. Garça branca, Martim pescador, tá em Aratu Grauçá. Garça branca, Martim pescador, tá em Aratu Grauçá. Isso para ilustrar essa beleza da mata ciliar aqui do Rio Ceará. E o álbum ele tem a concepção gráfica do Evandro Abreu e do Aldífax Rios, né? Um pouco da história, como eu já falei, que tem o Canto de um Poeta, que é assinado por José Alcides Pinto, né? Que colabora aqui. Aqui tem a minha filha Poena ilustrando aqui o texto Barra de Sol e Mar, que é do Aldífax. E aqui alguns moradores ilustres, como por exemplo, eu não poderia deixar de citar a Dona Mariô, uma das educadoras mais antigas da cidade, tem um destaque dentro da educação, né? O meu pai, Geraldo Bernardes, tem aqui os pais do Alberto aqui também. Afinal de contas, tem outros moradores, Mavindier, que era uma expressão também muito querida na comunidade, que é assinado pelo Miguel Macedo, que é um jornalista também. Aqui unireis nos salvo com algumas imagens da Barra do Ceará, coisas de 1935. E tem aqui um detalhe importante, aqui a vista do aeroporto. Era aqui que os Junkers, né, os hidroaviões faziam aqui suas aterrissagens, né, trazendo inclusive pessoas ilustres, né. Tem um texto aqui do Adalto Leitão, que ele conta a história da Barra do Ceará, falando da poesia, da musicalidade de Bernardo Neto. Às vezes eu toco na tecla que a comunidade cearense não conhece a Barra do Ceará. E é bem verdade que isso acontece. Então, fazer um convite carinhoso para que vocês venham, né, contemplar essa exuberante beleza aqui da Barra do Ceará, o manguezal, né, a história, né, a cultura do povo, né. Agradecer também, né, esse convite maravilhoso desse veículo de uma grande importância, não só para a Barra do Ceará, mas para a capital, né, que é o portal, não é isso? Portal da Barra, que vocês fazem todo esse levantamento cultural e artístico, registrando os fatos importantes da nossa cidade. E parabéns a vocês. Na região do Morro Santiago, encontramos Brás. Ele é um símbolo de resistência. Ele nem lembra quando chegou aqui. Só lembra que foi há quase 25 anos. Toda essa área habitada ali, certo? Onde a gente pode ver pela filmagem, né? Tudo era morro, certo? Antigamente, há 30 anos atrás, tudo era dunas. Tudo era dunas. Mas tinha uma vereadora chamada Ivone Melo, certo? E o Chico da Doca, que é um vereador de Calcaia, que eles venderam toda essa areia, todo esse barro, tudo isso aqui, né? Desmontou praticamente as dunas, não é? Como você vê, hoje nós só temos um monte aqui, certo? Só temos um monte. E tudo que era para ser preservado não foi, né? E tanto que a gente vê hoje as destruições nas dunas do Icaraí, já não existe mais dunas, estão demolindo as dunas, até loteando, né? Terrenos de dunas, como no Cumbuco, você pode ver também, pode acompanhar pela reportagem aí na televisão, passa todo dia no rádio. No Cumbuco também está acontecendo a mesma coisa, e aqui nós já não temos mais, não podemos nem considerar isso aqui dunas, consideramos apenas um pequeno monte, não é? Em que ao desmontarem as dunas, não é? Lucrando em cima disso, a população veio e habitou, como você vê todas essas habitações. O bairro mais antigo da capital para alguns historiadores. Com uma população com mais de 70 mil habitantes, é dona de uma beleza única. Um orgulho para quem nasceu e se criou aqui, como relatam os moradores da área. Qual o principal obstáculo enfrentado pela comunidade? Hoje na nossa comunidade, a gente tem hoje, nesse exato momento, né, que a gente se encontra, é a comunicação das autoridades, né, dos governantes, as autoridades,
não ter um respeito pela comunidade e não conversar com a comunidade, não pedir opinião à comunidade e não querer saber da situação da comunidade. Então a nossa comunidade é uma comunidade carente, necessitada, e hoje ela se encontra num conflito junto com a prefeitura, né, com a prefeitura e algum órgão do governo, querendo retirar as famílias de dentro da comunidade, sem comunicar com a comunidade e nem sem a comunidade saber qual é o rumo que vai ter. Porque quando nós chegamos aqui, eu estou com 24 anos que moro aqui dentro no Morro de Santiago, que é na Rua Santiago, que não era a Rua Santiago, era a Rua da Alegria, quando a gente chegou e fez. Batizemos a rua com uma Rua da Alegria e chegou uma pessoa, um representante aqui, que representava Santiago, e fez um acordo com a gente, conversou com a gente e a gente mudou o nome da rua, que é Rua Santiago. E nós tivemos várias dificuldades quando a gente entrou aqui. Não foi fácil, ninguém deu nada a ninguém, fomos presos. Eu cheguei presa na delegacia da Nova Assunção. Eu fui presa às 4 horas da madrugada e 5 horas da manhã a comunidade me soltou, que se chamava seu Raimundo Mateu, era o presidente da comunidade nossa aqui dentro, e Maria Silva, que representava o conjunto da diocese, e existia esse conflito. Diocese não queria a favela e seu Raimundo Mateu queria que a favela existisse, porque nós tínhamos uma comunidade carente. Era a comunidade sem moradia, a comunidade que necessitava da moradia. Então começou, inclusive o Braz, que chegou aqui primeiro, quando o Braz chegou aqui, um ano depois, 2 anos, a gente chegou. Chegou eu, a dona Conceição, a dona Maria José, que Deus já levou, e nós morávamos em cima do morro. Não tinha água, não tinha luz, não tinha saúde, nós não tinha nada, não atendia a gente nada. Todo dia a gente tinha de presente o café da manhã e a madrugada, era a polícia. A polícia era açoitando, tocando fogo nos barracos e a gente resistindo, porque nós não tínhamos onde ir. Eu tinha sido despejada, meu marido desempregado, meu filho era bebê e eu não tinha onde morar. Então, é muito linda a história da Barra do Ceará, eu não sou contra as famílias sair. Porque cada casa quer uma casinha, um cantinho bom para morar, transporte, mas retira as famílias que querem sair. Quem quiser sair para as casas da prefeitura, nós não somos contra, nós somos a favor. Zelar pelaquela história da Barra do Ceará, que eles construem, ajudam aquela comunidade a construir as casas, né, e fazer que a Barra do Ceará e o morro não morra a história da nossa Barra do Ceará. Então está faltando ainda que as autoridades revejam isso com bons olhos, né? Que reveja que esses nativos ainda existem, né? Que sobrevive de canoas, sobrevive de barracas, né? Sobrevive de um rio, né? E isso afeta muito a nossa comunidade. Então é preciso que as nossas autoridades venham ver isso com bons olhos. Foi feita uma ponte bonita, isso aí não resta dúvida.